qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje faz uma trajetória diferente do que tem sido o usual nas semanas anteriores. Ao invés de, como sempre eu faço, tomar um fato da conjuntura e explorar as relações deste fato da conjuntura política com as instituições e com o funcionamento da democracia para poder entender o impacto que certas questões têm sobre a qualidade da democracia, desta vez nós vamos por um outro caminho. O caminho é o seguinte: o grupo de trabalho da qualidade da democracia do Instituto de Estudos Avançados da USP, do qual eu sou coordenador, vai realizar uma live no dia 28, sexta-feira, das 11 às 12 horas, em torno do tema o papel dos partidos políticos na crise global da democracia. Na verdade, esta live vai ser conduzida por mim como moderador, mas terá a participação de 2 pesquisadores da universidade que fazem parte do grupo de trabalho da qualidade da democracia e do núcleo de pesquisa de políticas públicas da USP, que são a Gabriela de Oliveira Carneiro e o professor Leandro Piquet Carneiro, que é do Instituto de Relações Internacionais da USP. Na verdade, o ponto de partida desta live será, por exemplo, o fato de que nós estamos constatando no início dos anos 2000 que houve uma ruptura num processo que vinha desde os anos 70 de expansão da democracia e de ampliação dos países do mundo que estavam se democratizando. Na verdade, a partir do início dos anos 2000, nós vimos o surgimento do que a literatura da ciência política tem chamado de democracias iliberais, quer dizer, democracias não liberais, que num certo sentido rompem com os princípios e também com aspectos importantes de funcionamento da democracia liberal. A democracia liberal é aquela construção que vem junto com o iluminismo e que num certo sentido garante não só a liberdade dos indivíduos, a liberdade dos cidadãos, a sua autonomia, mas garante também o fato de que cabe aos cidadãos, que são os soberanos, autorizar governos a falar em seu nome, tomar decisões em seu nome e construir a chamada governabilidade. Professor, o que aconteceu no início do ano 2000? No início dos anos 2000, uma série de eventos, de fatos, interrompeu esse processo que vinha desde os anos 70 e que foram chamados pelo cientista político norte-americano Samuel Huntington de a terceira onda de democratização do mundo. Com o rompimento desta onda, no início dos anos 2000, surgiram os governos populistas que, de alguma maneira, no continente europeu, começaram a mostrar sinais de uma repetição de algo que já era conhecido no caso da América Latina desde os anos 50. A tradição populista na América Latina é muito forte e ela se baseia, entre outras coisas, não apenas no surgimento de lideranças personalistas que procuram ter uma relação direta entre eles e os eleitores e a massa da população, mas principalmente porque são líderes que desprezam as principais instituições da democracia, entre as quais os partidos políticos. Poderia-se dizer que são eles que, num certo sentido, desorganizam ou destroem os partidos políticos. Mas uma coisa que esta live vai explorar é como a vida dos partidos, o seu desempenho, o fraco papel, por exemplo, dos programas dos partidos e da relação com os cidadãos, que é uma coisa muito importante para a instituição da representação política na democracia, como esses fatos, na verdade, ajudam a emergência de governos populistas. Eu convido todos os ouvintes e todos os interessados a frequentarem esta live do dia 28, sexta-feira, das 11 às 12 horas. O link para o acesso pode ser verificado no site do Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a Convenção Democrata e a candidatura Joe Biden. Embaixador, qual foi a tônica dos discursos e a estratégia de Biden para unificar os Estados Unidos?
E mais, se Biden for eleito com essa plataforma, como fica o Brasil? Nos Estados Unidos, as convenções partidárias para lançamento do candidato à presidência, tanto democrata quanto conservadora, são vistos como o maior espetáculo da Terra. Esse ano, por questões pandêmicas, esse espetáculo ficou reduzido a um evento virtual. No meio de um país dividido, de um país dilacerado por facções, Biden se apresentou como o único candidato que pode unificar o país. Michelle Obama, o próprio presidente Obama, Bernie Sanders, os Clintons, todos falaram na convenção no sentido de que a única pessoa que poderia unificar o partido seria Joe Biden. Ele conseguiu atrair a esquerda para o centro, ganhar a confiança dos jovens, das minorias, dos negros, dos latinos, dos asiáticos, e apareceu no discurso como uma pessoa independente e moderadora. O principal alvo na maioria dos discursos, especialmente no discurso de Biden, foi a condução incompetente do presidente Trump na pandemia. Incompetente contra os princípios científicos e com o alto número de mortes. Isso foi a tônica da maioria dos discursos. E Joe Biden ainda, fazendo um gesto de conciliação com os vários grupos, escolheu Kamala Harris, uma senadora pela Califórnia, como vice, acrescentando 2 importantes elementos na sociedade americana para somar os votos de centro. Escolheu uma mulher e uma mulher negra. Os Estados Unidos estão vivendo 4 crises ressaltadas por Biden: a econômica, a pandêmica, a racial e a crise de mudança de clima. As principais prioridades que Biden mencionou no seu discurso foram o combate à pandemia, com testes rápidos para todos, reconstruir a economia e reduzir o desemprego, a preocupação com o meio ambiente, lançou o New Deal verde, a infraestrutura que dará emprego e vai refazer uma área realmente com problemas nos Estados Unidos. E em termos de política externa, vai procurar restabelecer a credibilidade dos Estados Unidos, fortalecer o multilateralismo, vai manter em outras bases a confrontação com a China, e um aspecto que chamou a atenção no seu discurso foi a dureza com que tratou a relação com a Rússia e o governo autoritário de Putin. Prometeu, durante a sua apresentação, convocar 2 cúpulas logo no primeiro ano do seu governo. Uma cúpula sobre mudança climática, sobre essa New Deal verde e a adesão ao Acordo de Paris. Na segunda cúpula, sobre democracia, para enfrentar as ameaças do populismo e do autoritarismo, pensando na Rússia. A América Latina só é mencionada em termos de América Central por causa do problema da imigração. O Brasil, se Biden for eleito com essa plataforma, vai aumentar o seu isolamento nos organismos internacionais e vai passar a ser alvo de críticas na área do meio ambiente, direitos humanos e na democracia, porque essa é a percepção negativa da Europa e dos Estados Unidos sobre o nosso país. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Quando pensamos em insulina e resistência à insulina, o que nos vem à mente é diabetes. Diabetes tipo 2, uma doença muito comum. Mas o que a resistência à insulina tem a ver com as demências, professor Otávio? Olha, a insulina é um peptídeo secretado pelo pâncreas, que desempenha um papel importante na regulação do metabolismo da glicose nos tecidos do corpo. Embora o papel da insulina nos tecidos periféricos seja bem compreendido, ainda existem muitas perguntas sobre o papel da insulina no cérebro. Estudos recentes em animais e seres humanos indicam que a insulina tem uma influência importante na bioenergética cerebral, aumentando a viabilidade das conexões entre os neurônios do cérebro e da medula espinhal, aumentando a atividade de neurotransmissores também, como a dopamina, por exemplo. A insulina parece ter um papel também importante no funcionamento dos vasos sanguíneos cerebrais e na resposta do cérebro à inflamação. O que se sabe sobre a relação da insulina com o desenvolvimento de quadros de demência, como a doença de Alzheimer? Estudos sugerem que a insulina tem uma ação regulatória sobre o metabolismo das proteínas do cérebro, influenciando o seu processamento, degradação e o descarte dos produtos do metabolismo proteico. Um dos exemplos é o metabolismo da proteína Tau, que é uma proteína que estabiliza os microtúbulos que dão a estrutura dos neurônios. Essas proteínas são abundantes no sistema nervoso central e um problema no metabolismo dessas proteínas leva a uma desestabilização desses microtúbulos, alterando os neurônios, levando à sua morte precoce, e assim isso está relacionado ao aparecimento de quadros demenciais como a doença de Alzheimer. Em conjunto, essas pesquisas só reforçam a importância do ajuste do metabolismo da insulina no nosso corpo. Então, medidas como a perda de peso, o controle da diabetes e exercícios regulares são importantes e parece ser um mecanismo para prevenir o desenvolvimento de declínio cognitivo, de demência e doença de Alzheimer na população. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, continuamos falando esta semana dos 12 passos para evitar que os filhos caiam nas drogas, é isso? Estamos aqui então montando os 12 passos de prevenção para sua família, para que seus filhos não se envolvam nas drogas. Falamos 6 deles na semana passada, você pode assistir. E hoje vamos acrescentar aí 3 itens importantes, semelhante ao trabalho que foi feito na Islândia. A Islândia é um pequeno país da Europa onde tinha um aumento de alcoolismo e uso de drogas entre os jovens. Eles fizeram um trabalho lá que está sendo copiado em 20 países no mundo, já falei sobre isso outras vezes. O que eles fizeram? Não fizeram palestras nas escolas, não ficaram dando bronca nos adolescentes, nada disso. Simplesmente aumentaram atividades culturais, atividades esportivas e atividades sociais nas famílias e nas escolas. Atividades culturais, veja, teatro, cinema, leitura, um monte de atividades que podem ser feitas. Eu presenciei numa cidade aqui de Minas, visitando essa cidade, São João Nepomuceno, atividades culturais semelhantes àquelas que foram feitas na Islândia. Não com aquela característica de primeiro mundo, mas do jeitinho nosso aqui brasileiro. Então, aumento de atividade cultural é muito importante. Eu lembro de uma família aqui do HU, um porteiro simples. Ele amparou os 4 filhos quando seu irmão faleceu, e eu vi investindo na cultura, visitando um museu num domingo de tarde dentro da Universidade de São Paulo, aqueles 7 pimpolinhos andando junto com esse senhor para irem conhecer um museu, entrada gratuita, e eles estavam investindo na cultura. Atividades esportivas também são bastante importantes. Torcer, assistir jogos até os 12 anos. As crianças passarem por todos os esportes e depois dos 12 focar naquele esporte que ele vai ter mais aptidão, que vai ser aquele que ele mais gosta.
Eu investi no esporte na minha família. Os 3 filhos jogavam basquete e eu assistia um jogo sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, porque a faixa etária deles era diferente e tinha jogo o fim de semana inteiro. Cansativo, mas não me arrependo do que fiz. Fora as atividades culturais e esportivas, Dr. Lotufo, que outra dica o senhor passa pra gente? Investi também nas atividades sociais. Isso, por exemplo, está na minha família. Minha mãe trabalhava com o Exército da Salvação, tomava conta de um grupo de madrinhas que ia ajudar o orfanato de Suzano, trabalho brilhante, e isso está incutido na minha família. Todos os meus filhos colaboraram nessa época de doação, nessa época do Covid, dando cestas básicas e dinheiro mesmo para grupos que estão fazendo atividades sociais, e eles têm uma atividade social muito importante, desde a creche Bolha de Sabão aqui em São Paulo até o trabalho no Piauí, que meu filho está executando, que um dia eu conto para vocês. Então, juntando tudo, nós já temos 9 passos importantes. Quais são eles? Morar com os pais é fator protetor, fazer as refeições com os pais, conhecer o tempo livre dos filhos, verificar os deveres dos filhos, ter um bom relacionamento familiar, não fumar e não beber. E agora, aumento de atividades culturais, aumento de atividades esportivas e aumento de atividades sociais. Você não vai se arrepender se investir nesses 9 passos. E na semana que vem, apresento mais 3 e concluo os 12 passos de prevenção para que seus filhos não entrem nas drogas. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, esta semana a coluna aborda 2 temas ligados aos Estados Unidos, é isso? Nesta semana eu comento 2 temas. A prisão de Steve Bannon, estrategista da extrema-direita no mundo, e as eleições norte-americanas, muito particularmente a convenção do Partido Democrata, que escolheu Joe Biden e Kamala Harris para concorrerem à presidência dos Estados Unidos. Primeiro, a prisão de Steve Bannon. Quem é Steve Bannon? É o grande estrategista da extrema-direita mundial. Eu faço uma distinção entre a extrema-direita e a direita. A direita, em geral, é composta por partidos liberais que têm uma plataforma de defesa da liberdade. A extrema-direita, ao contrário, pretende destruir a democracia, defende regimes autoritários. Steve Bannon foi estrategista e foi conselheiro do presidente Donald Trump, um dos responsáveis diretos pela sua eleição em 2016. E quais são as características de Steve Bannon no que diz respeito ao comportamento político? Steve Bannon pregava algumas características principais no comportamento político. A primeira característica era a utilização maciça das redes sociais nas campanhas eleitorais dos diferentes países. Segunda característica é o uso das fake news, da desinformação. E a terceira característica era a polarização da sociedade. Ao invés do líder procurar aglutinar os diferentes grupos sociais, a estratégia propugnada por Steve Bannon era a divisão social, colocar grupos contra outros grupos. E Steve Bannon foi preso em um iate de um magnata chinês, em circunstâncias bastante estranhas, que ainda serão investigadas em um processo que corre em segredo de justiça nos Estados Unidos, e pagou uma fiança de $5 milhões. Qual é a acusação que pesa sobre Steve Bannon? É que ele levantou $milhões para a construção do muro a separar os Estados Unidos do México, e parte desse dinheiro teria sido apropriada por ele. O futuro mostrará a realidade dos fatos. Isso já indica por si só que o purismo da extrema-direita não é aquilo que eventualmente Steve Bannon pregava. Dr. Alberto do Amaral, qual a análise sobre as eleições norte-americanas, hein? O segundo fato é a eleição norte-americana e a convenção democrata. A
A Convenção Democrata foi relevante, em primeiro lugar, porque assinalou um fato notório, que foi a confirmação da candidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. O segundo fato é a escolha de Kamala Harris, extremamente ilustrativa das novas pautas do Partido Democrata e da necessidade que o Partido Democrata sente de se aproximar mais dos grandes ideais do sonho norte-americano. E entre esses ideais está justamente a busca de igualdade racial. E os últimos acontecimentos nos Estados Unidos neste ano, que envolveram a morte de George Floyd, marcaram uma grande revolta contra a discriminação racial estrutural que existe na sociedade norte-americana. O terceiro fato importante é que Joe Biden prega na sua plataforma eleitoral um retorno a uma discussão racional com base na persuasão dos grandes temas norte-americanos. Isto é muito importante no atual contexto. O presidente Trump tem se valido basicamente das redes sociais para o emprego sistemático da desinformação, da fake news, do desrespeito ao jornalismo, à imprensa livre, da deslegitimação do adversário e consideração do adversário como um inimigo. Está em jogo, nas eleições norte-americanas, a afirmação da democracia ou o seu enfraquecimento. As eleições norte-americanas, portanto, são importantes, são fundamentais para o contexto da democracia nos Estados Unidos e para a democracia no mundo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.